O Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal. Padre Gabriel Amorte, voz Bruno Correia. 16º dia. Um menino impressionante. Costumamos indicar este episódio como a perda e o encontro de Jesus no templo. Lucas 2, 41, 51. Na realidade, o fato nos faz refletir sobre a missão de Jesus professor, sobre a sua consciência de ser o Filho de Deus e sobre a redenção pela cruz. É um acontecimento que tem grande importância profética. O único que nos narra os evangelhos, interrompendo o longo silêncio sobre os anos passados por Jesus em Nazaré. Um estudo detalhado, o qual aqui nos limitaremos a mencionar, nos fala do alcance real do episódio. Para São Lucas, como já vimos, Jerusalém é a cidade da crucificação. Seu relato evangélico se desenvolve como o único itinerário de Jesus a Jerusalém, onde sofre a paixão. Também as duas outras vezes nas quais Lucas menciona a presença de Jesus na Cidade Santa fazem referência direta ao Calvário. Já ouvimos quando Jesus foi apresentado ao templo. A profecia de Simeão sobre o menino e a mãe contém uma referência preciosa. Também no episódio do menino com 12 anos, ainda que não apareça à primeira vista, está implícita a referência ao mistério pascal e confere ao fato um significado de previsão e preparação. Este é o seu valor profundo. A perda de Jesus e seu desaparecimento são um indício do que será sua morte. Os 3 dias de busca, com a ansiedade de voltar a vê-lo, guardam a relação com os 3 dias que passou no sepulcro. O feliz reencontro é como um prenúncio de sua gloriosa ressurreição. Temos, pois, um vislumbre do drama da cruz, com seu aspecto de sofrimento atroz orientado à gloriosa conclusão. Por isso, o fato é visto como antecipação profética e preparação para o mistério pascal. Mistério de morte e ressurreição, de dor que se transforma em glória, de derrota que se torna vitória. Analisemos um detalhe. Os escribas e fariseus mostravam-se muito acolhedores nos locais avizinhados ao templo, com os jovens que apareciam em Jerusalém na ocasião da Páscoa. Era um momento importante para tratar com aqueles grandes especialistas da Sagrada Escritura que dedicavam a vida a esse estudo e à pregação. Com frequência, tratava-se de personagens famosos, cujas sentenças eram proferidas mesmo nos povoados mais remotos. Em família, era o pai que lia e explicava a Bíblia. Depois, contava-se com a instrução nas sinagogas, onde poderia intervir qualquer um dos presentes. Porém, em Jerusalém, encontravam-se aqueles a quem nós chamaríamos teólogos famosos ou professores universitários. A inteligência de Jesus e suas respostas causam estupor. Não é preciso pensar em seus ensinamentos, feitos com autoridade. É mais provável que os doutores tenham se admirado ao ver que aquele menino, vindo de Nazaré, ou seja, de um povoado sem nenhuma importância e sem escolas rabínicas, tivesse tanto cuidado e tanto conhecimento da palavra de Deus, e soubesse responder com tanta sabedoria às perguntas que lhe eram feitas. Também não é o caso de pensar que Jesus demonstrasse originalidade, mas havia despertado admiração por seu amor à palavra de Deus e por sua dedicação ao interpretá-la de um modo mais adequado ao espírito do que à letra. O fato de que ficara na cidade, sem que os seus pais se dessem conta, é facilmente explicado se pensarmos como eram feitas as viagens em caravanas. Partiam em grupos e iam até a primeira etapa estabelecida. As crianças podiam ir com quem quisessem. Apenas ao chegar ao destino, as famílias se recompunham
e quando chegavam os últimos grupos, descobriam quem faltava. Assim, depois do primeiro dia da partida e do segundo dia do regresso, com outra caravana, finalmente no terceiro dia os pais encontraram o filho onde haviam pensado que estava. Não há dúvida de que a importância do episódio é enfatizada com a pergunta de Maria, posta uma vez mais em primeiro plano, e a misteriosa resposta de Jesus. Filho, por que fez isso conosco? Talvez, dado o conhecimento que a mãe tinha do filho, ela cogitasse muitas explicações possíveis. Tomou alguma decisão particular nas vésperas de atingir a maioridade, aos 13 anos? Já está fazendo um programa próprio? Estamos equivocados com relação a algo? Há um fato determinante em sua vida? Ela explora benevolentemente a dor que sofreram naqueles dias. Seu pai e eu o buscamos angustiados, destruídos. Lucas usa o mesmo termo do qual servirá para indicar as penas do inferno. E para aqueles santos pais foram exatamente 3 dias de inferno. Então escutam-se as primeiras palavras de Jesus referidas nos evangelhos. Por que me procuráveis? Não é fácil compreender uma pergunta que responde a outra pergunta. Talvez fosse uma referência a quando os pais o haviam oferecido ao Pai, com uma oblação que Maria se havia associado plenamente. Ainda mais misteriosa é a outra interrogação. Não sabieis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Aqui se apreciam claramente as 3 contraposições: a casa do Pai e a casa dos genitores, a obediência ao Pai e a obediência aos genitores, a pessoa do verdadeiro Pai em relação ao Pai davídico, que não é humilhado, mas reconduzido ao seu papel. É uma resposta sombria tanto para Maria quanto para José, dado que o Evangelho afirma, eles não compreenderam, estão desfrutando do reencontro, um prelúdio do gozo pascal. E surge o pensar espontâneo na observação de Isaías. És um Deus misterioso. Isaías 45:15. Trata-se talvez de uma preparação velada aos muitos sofrimentos que Maria sofrerá sem entender de imediato. Também para ela há razões sem resposta nesta terra, assim como para o próprio Jesus, quando grita da cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Marcos 15:34. A resposta chegaria mais tarde, e Jesus a dará aos discípulos de Emaús. Não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Lucas 24:26. A resposta não vem da cruz nem da morte, mas da ressurreição. Como conclusão do episódio, vemos que os santos esposos deixam de fazer perguntas, confiam em Deus e voltam para casa, onde Jesus se comporta como um filho exemplar. Reflexões sobre Maria. O Senhor não a livrou nem da dor, nem do tormento de não compreender. Para uma mãe é sempre difícil não compreender o próprio filho. Maria sempre confiou em Deus de olhos fechados, sem pedir qualquer explicação. A ocasião dessa grande dor foi a visita ritual a Jerusalém. Às vezes o Senhor nos pede os maiores sacrifícios, justamente nos momentos que menos esperamos. Essa provação foi para Maria um dom, uma preparação necessária. Sobre nós, não nos surpreendamos quando a vida nos apresenta tantos porquês aos quais não temos resposta. O filho que apresenta síndrome de Down, os esposos que desejam ter filhos, mas não conseguem, todo o vasto campo do mal e da dor. Devemos confiar em Deus. As explicações virão mais tarde e só as compreenderemos na outra vida.
A verdadeira sabedoria consiste em conformar-se com a vontade de Deus, ainda que não compreendamos os motivos que a desencadeiam. Esse episódio reitera a primazia absoluta de Deus, inclusive em relação às pessoas mais autorizadas e queridas. Os deveres para com Deus se impõem a quaisquer outros deveres.